Você já contou fofoca na sua escola, no seu trabalho? Já te chamaram para o esquema de pirâmide? Você já pegou virose? O que isso tem a ver com função de segundo grau? A gente vai te explicar. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella, nós somos a Tudax. Função de segundo grau, ou função quadrática. O que é, Brunella? Então, como a gente já falou lá na função afim, se você não viu, confere. Uma função é o quê? Uma variável que está variando em função de outra. Nesse caso aqui, y em função de x. E o que determina o grau de uma função polinomial? É o maior expoente de x. Nesse caso aqui é 2, né? Isso aí. A função de segundo grau, ela tem sempre essa cara aqui, ax² mais bx mais c. E o c aqui, como a gente já falou também na função afim, quando o x não aparece, quer dizer que ele está sendo elevado a 0. E quando não tem nenhum expoente, significa que está elevado a 1. Então, se você olhar todos os termos de x aqui, o maior valor de expoente é o 2. Então, por isso, uma função de segundo grau. Brunella, quais são os nomes dados a esses termos que tem x aparecendo aqui na função? Esses termos são os termos variáveis, porque eles variam quando x varia. E o c, que não tem x aparecendo, ok? Ele é chamado de termo independente. Beleza? Uma coisa importante que está anotada aqui, Bru, é que o a tem que ser diferente de 0. Por quê? Então, lembra, a gente já falou isso lá na função afim? Quando você levava o a para 0, a função deixava de ser uma função afim? Aqui é a mesma coisa. Se a for 0, esse termo aqui some, e deixa de ser uma função quadrática. Ele até pode ser 0, mas não vai ser mais isso aqui que a gente está estudando agora, uma função de segundo grau, beleza? Beleza. Mas o b e o c podem ser 0? Podem ser 0, positivo, negativo, qualquer valor real para a, b e c. Só o a quiser. Se for 0, não vai ser mais função quadrática. Vamos identificar aqui agora os termos a, b e c de alguns exemplos de função quadrática. Isso é importante na hora da gente resolver. Por exemplo aqui, y é igual a 4x² mais 6x menos 10. E aí, Bru? Então, o a aqui, é quem acompanha x², certo? Então, o a é 4. O b é 6, porque acompanha x. E o c é o termo independente, é menos 10. Então, pessoal, é importante ver o sinal, ok? Quando for negativo, bota o menos, não esquece não. E no de baixo, Bru? Então, quem está acompanhando x² é o menos 2. Menos 2. Quem está acompanhando o x, cadê? Não tem ninguém, então é 0. E quem está sozinho aqui é o 40. Que é o c, termo independente. Brunella, e como que eu descubro o valor de y? Então, quando você tem um valor de x e quer saber, dentro daquela função, o valor de y correspondente a ele, é só substituir o x. Então, por exemplo aqui, pessoal, eu tenho essa função aqui, y é função de x igual a 2x² menos 4x mais 10. Se eu quiser saber o valor de y quando x for 3, é só substituir o 3 no lugar do x. E resolvendo aqui bonitinho, a gente vai achar que o valor de y quando x for 3 vai ser 16. Pessoal, uma coisa importante em função de segundo grau é saber o zero da função. O que é o zero da função? Então, é quando o y é igual a 0. E como é que a gente faz isso? A gente substitui o y por 0, e aí fica assim, né? Isso aí. Isso aqui é o que, pessoal? Isso é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática. Então a gente vai precisar resolver essa equação quadrática para achar quais valores de x que fazem o y ser 0. E como que a gente vai fazer, Bru? Então, primeiro você vai calcular o delta.
Para isso aqui é matéria de equação de segundo grau. Se você já sabe, é só você aplicar. Mas enfim, como é que faz? Calcula o delta que tem essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. Por isso, pessoal, que é tão importante saber identificar o a, o b e o c lá na função, para não errar na hora de calcular. Depois que você achou o delta, você vai vir para essa formulazinha aqui, ó. Os valores de x vão ser menos b mais ou menos raiz do delta, que você já calculou, dividido por 2a. Repara o seguinte, você faz primeiro com mais raiz de delta e depois você faz outra conta com menos raiz de delta. E aí serão quantos resultados, Bru? Podem ser até 2 resultados. Beleza? Como assim até 2? Então, se o nosso delta for negativo, o que acontece? Como é que a gente faz a raiz de um número negativo? Aí entraria em números complexos e tal, mas aqui em função a gente vai dizer que não existe. Isso beleza? Quer dizer o quê? Que não existe o zero da função. Que não tem nenhum valor de x que faz o y ser zero. Ou seja, a gente vai ver em gráficos depois, quer dizer que não vai cortar o eixo x. A gente vai ver agora mesmo. E quando o delta for igual a zero? Então, quando o delta for igual a zero, a raiz de delta é zero. Então, essa conta mais zero e menos zero dá a mesma coisa. Então, a gente vai ter um ponto só. Só um lugarzinho em que a função corta o eixo x. Então, pode ter nenhum, que não corta. Pode ter um ponto só, quando o delta é igual a zero. Ou podem ter 2 pontos, quando o delta é positivo. Assim como qualquer função, a função de segundo grau também pode ser representada em um gráfico. E qual é a cara, qual o jeitão dessa função, Bru? Então, a função de segundo grau é uma parábola. E a parábola é o quê? É esse formato aqui que você está vendo. Entendeu? Ele vem, é uma curva que vem, sobe, nesse caso aqui, sobe, 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 desce, 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 beleza? Ou desce, 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 sobe, sobe, sobe. Como que eu sei isso? Se ela vai descer e subir ou se ela vai subir e descer? Então, você consegue saber se a curva está com a concavidade, com a boca da curva virada para baixo ou para cima, olhando o valor de A. Você não tem a função de segundo grau? Olha o valor de A. Se o A for negativo, a boca da curva é virada para baixo. Se o A for positivo, a concavidade da curva é virada para cima, ok? Mas vamos pensar aqui, ó, na concavidade virada para baixo, Bru. Na concavidade virada para baixo, o valor de y ele aumenta e depois diminui. Então a gente tem um ponto importante aqui. Que ponto é esse? É o ponto máximo dessa parábola, que também chamamos de vértice. Quando a concavidade está virada para cima, a gente também tem o vértice, porque ela desce, 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 depois começa a subir de novo. Só que agora não é ponto máximo mais, né, pessoal? É o ponto mínimo, né? É o menor valor de y que a gente vai conseguir encontrar. Então a gente vai ter sempre esse ponto, esse ponto é um ponto de interesse, a gente tem que descobrir o valor de x que vai levar a esse ponto, ou máximo ou mínimo, depende se ela está para cima ou para baixo. Tem outros pontos interessantes. A gente viu agora os valores de zeros da função, não é isso? Que é quando a função corta o eixo x. Quando o y é zero. Quando o y é zero. E eles estão representados aqui, ok? Tanto na concavidade para cima, quanto na concavidade para baixo. Mas, Bru, e quando o x for igual a zero? Então, quando o x for igual a zero, é onde corta o eixo y. Mas quando a gente vai montar o gráfico, esse nem é um ponto assim tão importante. Então a gente não vai mexer muito com ele. Se eu fosse precisar descobrir, era só colocar aí x igual a zero lá na função e ver que valor de y ia sobrar. Iria ser o y igual a c, né? Da função. Então, muito fácil, né? A gente tem alguns pontos de interesse. E aqui, como que eu consigo desenhar essa função? Então, você precisa de 3 informações. Você tem que saber primeiro se o valor de A ele é positivo ou negativo, para saber se vai ficar assim ou assim, beleza? Isso aí. Segunda informação, você precisa do vértice. X de vértice, Y de vértice. E a terceira informação, que na verdade
ela pode ser desmembrada em duas informações, que é o quê? Escolher um y que tem na função, né? E achar os dois valores de x para ele. Então, 2 pontos com o mesmo y, beleza? Então deixa eu ver se eu entendi, Bru. Primeiro eu descubro se é para cima ou para baixo. Isso. Depois eu preciso saber o vértice, para saber até o máximo que ela vai para depois curvar, ou então até o mínimo que ela vai para depois curvar. E além disso eu preciso achar dois valores de x com o mesmo y, por exemplo, os valores de zero, se eles existirem na função. Para quê? Para eu saber a abertura dessa função. Isso. Com esses 3 pontos, vértice e os dois valores, a gente consegue traçar a parábola. Isso mesmo.